juramento de Deus. E Deus tem 3 momentos de juramento na Bíblia. Um não foi bom, um foi quando o povo estava no deserto. A Bíblia diz que Deus levantou a mão e jurou que aquela geração ia morrer no deserto. Mas existiu homens como Abraão e Davi que eles alcançaram um lugar em Deus. O seu nível de intimidade, de obediência, de sacrifício fez com que Deus jurasse para eles. E eu já falei um pouco de sacrifício. Eu creio que Abraão e Davi foram 2 homens que se diferenciaram na maneira de eles sacrificar, na maneira de eles se entregar para Deus. E compreenderam que dentro do sacrifício é exigida obediência. E Deus jurou para Abraão em Gênesis 22, quando ele subiu Moriá e adorou entregando Isaac. Né? Quando ele subiu, ele disse, subiremos, adoraremos e voltaremos. Né? Ele tinha confiança da ressurreição de Isaac, por causa do nível de intimidade. E eu queria falar um pouco sobre Davi, e vou contigo para o Salmo de número 89. Nesse Salmo, ele fala algumas vezes do juramento dele a Davi. Para quem entende o tempo de Davi, nós estamos vivendo um tempo onde toda a terra será tocada com um poder de restauração através da adoração. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o dom redentivo da nação brasileira e o dom redentivo que está se movendo agora sobre a terra é a adoração. O que acontecerá pela adoração será muito mais forte do que aconteceu pela oração. E no Salmo 89, versículo 3, ele diz assim, fiz aliança com meu escolhido, jurei a Davi, meu servo. Você vai ver esses juramentos citados algumas vezes na Bíblia. Foi uma decisão de Deus jurar para Davi. Esse salmo aqui, Davi já está num lugar de velhice, e praticamente todo esse salmo é uma profecia. Quando nós olhamos para esse salmo, ele diz assim, a tua descendência estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. E Davi tem uma palavra para os descendentes dele, e ele tem uma palavra exclusiva que apontava para Jesus. No versículo 20, diz assim, achei a Davi meu servo com o santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme, o meu braço o fortalecerá. O inimigo não oportunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Observa quando Davi está falando isso aqui, era nos últimos dias de Davi. Não era quando Davi era um menino. E para você entender isso, que era uma profecia referente àquilo que aconteceria depois. E no versículo 34 ele diz, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. E esse salmo acontece algo tão forte, ele é uma palavra profética tão forte, que quando vai terminar esse salmo, Davi ele tem uma revelação de uma intercessão. Parece que Davi está vivendo os dias de hoje. No versículo 49, Davi diz assim, Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Davi parece que é transportado num lugar tão distante, não sei quantos, se era 2.000 anos ou 3.000 anos, de Davi até hoje estão aproximadamente 3.000 anos, mas eu creio que Davi vem para esses dias de hoje, num lugar de intercessão, cobrando de Deus uma promessa. Ele diz, Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual o Senhor, os teus inimigos, com o qual
Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Observa que, se você observar isso aqui, parece que Davi veio para os dias de hoje para fazer essa oração, para fazer um clamor a Deus por aquilo que Deus tinha prometido para ele. E Deus está fazendo algo de especial nesse tempo. Ele está mexendo, está fazendo uma metamorfose em todos os ministérios. Você pode olhar nos ministérios mais que são ditos pentecostais, eu chamo de tradicionais, que eles carregam uma tradição, principalmente Assembleia de Deus e outras igrejas mais antigas. Eles já estão se movendo em um mover de adoração muito forte, muito forte. Quero ir contigo para outro salmo onde Davi fala sobre isso, que é o Salmo 132. Vá comigo para o Salmo 132. No Salmo 132, Davi tem uma palavra também profética, de uma maneira muito forte, a respeito do que iria acontecer nesse tempo. E ele começa o salmo dizendo assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Observa que parece que ele é transportado no tempo e ele fala com Deus de algo que Davi tinha feito. E então ele começa a falar de um preço que Davi pagou. Toda a aliança, ela tem um preço. Um dia Jesus falou para mim que ele só é para você o que você produz condição de ele ser. Ele não pode ser para você além daquilo que você decidiu que ele vai ser para você. Em todas as áreas da vida, é você que estabelece uma medida. Hoje eu estava falando com a Glaucia e com o Beethoven, eles estão numa dimensão de intercessão mais forte esses dias. Nós também estamos tirando tempo de intercessão, de batalha mais forte esses dias. Nós precisamos de ver o milagre de Deus na nossa nação, né? Tudo aquilo que Deus vai fazer nas nações depende daquilo do que Deus vai fazer na nossa nação, não deixar o comunismo tomar conta da nossa nação. E aqui nesse salmo, Davi fala: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, de como jurou o Senhor e como fez votos ao poderoso de Jacó. Então ele começa a falar do nível de propósito que Davi fazia, como jurou o Senhor e fez votos. Ele diz: não entrarei na minha tenda, não subirei ao meu leito, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas palpas. Você observa que Davi tinha feito o propósito de, além dele não se deitar com pessoas, com mulheres, que ele tinha mulheres, ele fez propósito de não dormir à noite, de não ficar com os olhos fechados, de manter os olhos abertos, né? E ele fez esse propósito porque ele queria trazer a glória de Deus. A arca era e é a maior figura bíblica da glória de Deus. E tem uma figura bíblica muito maravilhosa quando os filisteus carregaram a arca para o templo de Dagon, e aconteceu algo lá que Dagon amanheceu prostrado e seus braços quebrados, sua cabeça quebrada. E eu creio num tempo que vai vir, onde a glória de Deus vai abater os nossos inimigos. E ela vai vir pela adoração. Creio na glória da segunda casa. No Velho Testamento houve duas glórias, uma quando Salomão orou, outra quando Jesus entrou pessoalmente dentro do templo. Também houve uma glória na igreja primitiva, da sombra dos apóstolos curar. Eu creio numa glória muito maior antes do arrebatamento. Creio nisso e já estou vendo que esse é o tempo de uma glória diferenciada, de uma batalha diferenciada e de uma glória diferenciada que está sendo colocada à nossa disposição. Vou voltar para o texto bíblico aqui do Salmo 132. Ele diz assim, que ele estava procurando um lugar e ele não sabia nem aonde a arca estava, né? E no versículo 9 ele diz assim: vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem os seus santos. Eu não sei qual o nível de justiça que você decidiu andar. Os primeiros passos que nós damos em fé é pela justiça que manifestou lá na cruz para nós, né? Jesus manifestou uma justiça para nós.
Mas aquela justiça é uma oportunidade de nós caminharmos dentro de uma dimensão de justiça, começando com a maneira de falar, a nossa maneira de se relacionar com Deus financeiramente, fala da justiça, e a nossa maneira de agir com o pobre, com o nosso semelhante, também fala do nível de justiça que nós caminhamos. E ele diz: viste o teu sacerdote de justiça, alegre-se os teus santos, por amor de Davi teu servo, não faça virar o rosto seu de ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, não se desviará dela, do fruto do teu ventre porei sobre o seu trono. Observa que isso aqui é o que está ligado a Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo 30, 31 e 32, quando o anjo fala com Maria. O anjo vai falar com Maria e ele dá uma palavra para Maria. Ele diz: olha, ele é descendente de Davi, ele se assentará no trono de Davi. Ele se chamará Jesus e se assentará no trono. Então, existe um trono que foi para os descendentes de Davi. Agora, qual é o trono que Jesus se assentou? Ele é digno de toda adoração. E Davi, ele foi o único homem na velha aliança que entronizou Jesus. Ele entronizou Jesus. Ele é entronizado sobre a adoração. E agora vai chegar um tempo onde Jesus vai ser entronizado nas nações pela adoração. E aqui no 11 diz: o Senhor jurou a Davi, e do seu ventre porei sobre o seu trono. É uma profecia particular que Deus fala com Davi. E no versículo 12, então, ele fala para os filhos: se teus filhos guardarem minha aliança, meus testemunhos que lhes dei de ensinar, também seus filhos se assentarão perpetuamente. Observa que esse trono do versículo 12 é que ele deu a Salomão, 20 reis se assentaram nele, descendentes de Davi. E nós temos que entender alguma coisa sobre isso, porque saber o que é um trono para Davi e para Jesus, e para Davi e seus descendentes. Há um juramento que era que nada impediria o acontecimento de Jesus sentar. Agora, dos filhos de Davi dependeria da obediência deles. No versículo 13 diz: o Senhor elegeu a Sião, desejou para a sua habitação, dizendo: esse é meu repouso, para sempre aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Visitarei de salvação os seus sacerdotes, os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Visitarei os seus inimigos com confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Essa profecia aqui não é para Israel, esse Sião aqui, que ele fala a partir do versículo 13, ele está apontando para a igreja. Ele fala de um tempo de salvação e de um tempo dos santos viver uma dimensão de júbilo. A Bíblia diz que eles rejubilarão na presença de Deus. E você vai ver nos Salmos Davi ensinando sobre dar brados de júbilo, a maneira, um comportamento de adoração que Davi discipulou a igreja no livro dos Salmos, né? E ele diz: visitarei de salvação os seus sacerdotes. Ali farei brotar uma lâmpada ao meu ungido. Essa lâmpada está brotando de uma maneira muito forte. Em toda a terra, a lâmpada da adoração está brotando. Agora eu quero ir contigo lá para o livro de Atos, capítulo 2. Você vai ver Pedro falar sobre esse juramento, quando ele abre a boca para falar do mover do Espírito Santo, do que estava acontecendo. Então ele tem que falar de Davi. Quando nós compreendemos isso, entendemos isso, né? O discurso de Pedro, né? Começa no capítulo 2, 14, mas lá no versículo 9 ele diz assim: varões irmãos, Atos 2, 29, seja-me lícito falar-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, e entre nós está a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Observa que não é um governo físico, é um governo espiritual. Mas eu queria que vocês tivessem um entendimento
quando nós observamos esse trono, é que nós agora temos a responsabilidade de manifestar essa profecia, de entronizar Jesus. Todos os que estão envolvidos com a adoração, eles estão entronizando Jesus nesse tempo. Ele está sendo entronizado de uma maneira especial e toda a terra está sendo tocada com um mover de adoração. Todos os continentes estão sendo tocados com um mover de adoração. E ele continua falando dessa profecia, ele diz, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no Hades, nem a sua carne veria corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, que todos nós testemunhamos, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês veem, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo próprio disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. Observa que Deus falou como Cristo, e Davi teve uma visão. Davi foi o primeiro homem que ele teve uma clareza de um Deus trino, porque Davi disse, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então ele sabia que nós poderíamos andar com o Espírito Santo. Ele andou com o Espírito Santo. E então ele disse algo. Disse o Senhor a meu Senhor. Isso está no livro dos Salmos. E ele disse o Senhor a meu Senhor. E ele fala de uma maneira que ele vê o pai falando para o filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos seus pés. E os inimigos de Jesus são os inimigos de Davi, são os teus inimigos. Eles vão vir por escabelo dos nossos pés, porque a igreja é o corpo de Cristo. E isso vai acontecer através da adoração. E quando nós observamos, eu queria falar um pouco de uma palavra profética que veio muito forte para mim sobre a nação brasileira. A nação brasileira, hoje, no desenho de Deus, ela é Judá. O Brasil hoje é Judá, o Brasil hoje é louvor, né? E eu ando com o pastor José Rodrigues, está completando 24 anos, e eu vi ele sempre batalhar por unidade. De uns anos para cá, ele se aquietou. Não batalha mais tanto por unidade de pastor. E um dia Jesus me disse que a unidade não viria pelos pastores. A unidade viria sobre um mover de adoração sobre a terra. Em qualquer lugar onde tem alguém que já está movendo mais tempo da adoração, está sendo honrado. Cuiabá um dia recebeu a Ana Paula Valadão aqui. Foi o dia que mais gente se reuniu num lugar só. Mais de 60 mil pessoas estavam num estádio aqui, por causa que tinha um adorador aqui. E houve um mover de arrependimento, onde essas milhares de pessoas se arrependiam. E houve um mover de adoração, por quê? Porque o mover veio para a adoração. Quando Lia deu à luz a Levi, ela disse assim, ele me unirá a meu marido. Deus gosta tanto de unidade que ele deu um presente para Lia. Ele deu Judá, que é louvor, porque ela sonhava com unidade. E a unidade da igreja já está acontecendo. Ela nunca vai acontecer pelas denominações. Ela está acontecendo num grande mover de adoração. A mesma linguagem está sendo falada. E Jesus já está sendo entronizado de uma maneira especial. Só que isso vai crescer nos próximos anos, onde muitos ministérios vão fazer vigílias constantes de adoração, onde vai haver um mover de adoração muito grande. Eu moro hoje em Cuiabá, aqui é o Centro Geodésico da América do Sul. Na América do Sul nós somos 12 nações. E essas 12 nações são uma figura de Israel, porque Deus escondeu milhares, é incontável o número dos judeus que Deus escondeu dentro da América do Sul. Meu pastor tem um entendimento de algumas pessoas que até os judeus que estão no Brasil, que vieram para o Brasil, os índios que descobriram o Brasil antes da história da Igreja Católica, né? Porque nós temos duas histórias. O Brasil era habitado quando ele foi descoberto, né?
Então, ele apenas foi saqueado pelos europeus, não descoberto pelos europeus. E Deus tinha colocado um povo aqui. A maneira que Deus fez para colocar esse povo aqui, a gente não sabe muito. Mas os judeus chegaram no Brasil muito antes dos portugueses. E Deus agora vai fazer algo muito grande, ele tem uma aliança muito grande com o Brasil e com a América do Sul. E dentro da restauração, do processo de restaurar Israel como nação, um brasileiro foi o que bateu o martelo. Oswaldo Aranha foi o homem que bateu o martelo e disse: Israel será nação. E por isso há um derramar especial na área da adoração sobre o Brasil. O Brasil será a primeira nação que será sacudida por um avivamento que já chegou aqui, através da adoração. Quando os ministérios começarem a entender de uma maneira mais forte isso trará um mover de salvação e de arrependimento, assim como Isaías foi levado ao céu e foi tocado por um arrependimento. Ele diz: meus lábios estão sujos, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A adoração fará isso no Brasil e nas nações. E queria voltar a falar um pouquinho de uma profecia que meu pai recebeu. Em 1970, meu pai teve um sonho. Meu pai morava no Rio Grande do Sul e era pastor lá. E ele teve um sonho, ele era um pastor que tinha muitas propriedades, para ele vender as propriedades e vir para o Mato Grosso, que à direita de Cuiabá se construiria uma torre de adoração, onde só haveria adoração e oração nessa torre. Meu pai não entendia muito, porque não se construiria nada que não fosse para pregar, né? E nós começaremos a construção dessa torre nesse ano, 50 anos depois de que Deus falou com meu pai. Eu estou agora me encaminhando para começar um processo de uma construção de uma torre aqui, onde essa torre vai ter adoração de contínuo a partir de 2024. A Igreja Brasileira e da América do Sul continuamente terá adoração nesse lugar. Continuamente terão centenas e centenas de pessoas adorando, segundo uma palavra que eu tive da parte de Deus. E esse número 12 é um número de governo. Deus trabalha com esse número para governo. E Deus estabeleceu a América do Sul com 12 nações. E na América do Sul nós somos, além de nós sermos 12 nações, nós somos 12% de todo o perímetro que tem de terra dos 5 continentes juntos. Na América do Sul está 12%. Mas hoje, só o Brasil já produz mais de 12% do alimento que é produzido no mundo. O Brasil já chegou a esse número. E muitos não queriam que o Brasil produzisse o alimento. Todas essas ONG, essas pragas que veio para o Brasil. Só que tem uma coisa: o mundo precisa de comida. E quem vai dar alimento espiritual, alimento físico e ainda combustível para o mundo vai ser a América do Sul. Por isso há uma grande batalha aqui nesse tempo. Essa grande batalha é por um domínio da América do Sul. E Deus vai responder com fogo através da adoração. E nós temos que intensificar a adoração. Nós temos que falar sobre isso e ministrar sobre isso. O que vai acontecer, essa figura das 12 nações, tem uma conexão com Israel. E dentro dessa figura, desse desenho, o Brasil é Judá, Brasil é louvor. Por isso que o louvor já está perturbando os nossos adversários. Hoje é uma batalha muito grande da igreja contra o comunismo na nossa nação. E a igreja brasileira está sofrendo um despertamento de uma responsabilidade muito grande de não entregarmos a nossa nação para o comunismo. E esse despertamento será sustentado pela adoração. Amém, povo de Deus? É isso que eu queria falar com vocês no dia de hoje. Deixar essa palavra profética para vocês, para que vocês se envolvam com a adoração cada dia de uma maneira mais forte, mais poderosa, sabendo que o dom redentivo da nossa nação é a adoração. Nós se moveremos em adoração de uma dimensão que ainda não foi derramada na mente da igreja brasileira. E eu sei que Deus vai fazer algo de especial esses dias. Queria deixar essa palavra sobre adoração e sobre os juramentos e aquilo que já está sendo
desembaraçado e essa metanoia que está havendo na mente da igreja. Uma mudança na mente da igreja para um tempo de adoração. Eu sempre digo que os próximos 20 anos se fará mais pela adoração do que se fez em 2000 anos pela oração. Em todos vocês que são envolvidos com intercessão, já começa a se envolver com adoração, porque você vai ver que as respostas virão nos momentos de adoração. Aquilo que você coloca diante de Deus, o selo do acontecimento, será pelos momentos que você tem de oração. Na minha madrugada eu falo com Deus, eu gravo áudios de madrugada, eu discipulo, respondo WhatsApp de madrugada. Está faltando acho que umas 30 pessoas no meu WhatsApp para mim ter 2.000 pessoas no meu WhatsApp, fora as pessoas de grupos. E eu tenho meu tempo de adoração. Eu sempre, onde eu estou criando uma atmosfera de adoração. A adoração trará o céu para a terra. Nós não podemos mais agir, não governar, e não batalhar, e não interceder sem a presença do céu. E o que vai trazer a presença do céu é a adoração. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Beethoven, Glaucio, e esse povo abençoado. Amém? Amém. 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 Antes disso aí, eu queria pedir para a pastora Iracema orar pela sua vida. A gente já tem orado, né, durante esse mês, vamos continuar orando pelo Senhor, pela sua esposa, pela sua cunhada, né? E Amém. queria pedir para a pastora Iracema dirigisse esse momento de oração, pastora, por favor. Amém, pastor. Obrigada. Boa noite, pastor Davi. Não, Deus, nós somos teus filhos e filhas nessa sala, nesse ambiente virtual. A nossa gratidão, Deus, é porque nós estamos conectados virtualmente, mas o Senhor é um Deus presencial, Senhor. Está presente nas nossas casas, está presente nas nossas vidas e está fazendo em nós aquilo que temos permitido ser feito. Pai, nós te pedimos agora, de forma muito especial pela vida do pastor Davi. Entramos em gratidão diante do trono da glória, Pai, pela vida dos teus servos. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dele, ele tem feito de forma zelosa, Senhor. Nós colocamos esse propósito, Senhor, de 70 dias, Pai. Senhor, nós teremos resposta dos céus. Pai, as respostas já estão prontas para todos nós. Nós veremos a nossa nação, Senhor, ser preservada diante de Ti, papai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor está levantando a igreja como uma igreja adoradora. Nós queremos profetizar, Deus, que a torre de oração e adoração, a qual o pastor mencionou na sala, Deus, é uma realidade no mundo espiritual, Senhor, que será concretizada na terra. Nós colocamos a sua vida, o seu casamento, a sua saúde, o seu ministério, a sua força diante dos inimigos, Senhor. Pai, peleja as guerras do teu servo. Senhor, colocamos a vida da sua esposa, da sua cunhada que está acometida de enfermidade. Nós profetizamos, Deus, que tu és o Deus da cura, o Deus que levou sobre si todas as nossas enfermidades e nas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Profetizamos saúde perfeita sobre a vida desta mulher, papai. Senhor, nós queremos abençoar a vida do pastor Beethoven, da pastora Gláucia, dos seus filhos. Abençoamos, Senhor, todos os alunos da escola de servos, todos aqueles que estão, Senhor, debaixo da autoridade do pastor Beethoven e da pastora Gláucia, todos aqueles que caminham juntos. Pai, é tempo da igreja se levantar em adoração, se levantar, Senhor, para entronizar Jesus nas nações, como o nosso pastor Davi tem nos ensinado, Senhor. Por isso, Deus, sê conosco, fica com ele, fica conosco, enche nossos lares agora da tua santa presença eternamente, amém e amém. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, viu, por esses dias que o senhor teve conosco, nos ensinando. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pastor Beethoven, o pastor David Gruber ce l'hai un Pix, un conto, dove possiamo avere? Tá, eu vou pedir para ele e passo lá no grupo, tá? Va bene, ok. Amém.
Que Deus abençoe, pastor David Gruber. Amém. Preciso das orações de vocês. Nós estamos em 17 pastores que estão tomando só suco por 70 dias. Quase todos eles estavam gordinhos, só um que está magro no meio. Então, eles têm caloria para queimar, né? Mas a angústia está forte. Mas se moveu milhares e milhares de pessoas nesse jejum, nesse propósito, sabe? Foram centenas de pastores que me procuraram dizendo: nossa igreja está com tantas pessoas. Tem pastor que está com 400 pessoas nesse jejum. Cada um dentro do limite dele, sabe? Mas se movendo muito forte, muito forte. Eu me surpreendi porque os meus áudios hoje já estão chegando para mais de 20 mil pessoas no Brasil. Então, muita gente se movendo, muita gente que eu nunca sabia que me ouvia, me procurando saber qual era meu telefone, procurando nas redes sociais meu telefone, para poder falar comigo que Deus falou com eles, Deus falou com algumas pessoas em sonhos que tinham que entrar nesse jejum. Deus falou com pastores em sonho. Antes de eu falar do jejum, Deus tinha falado com um pastor lá de Unai, Minas Gerais, que ele tinha que raspar a cabeça e entrar num jejum de 70 dias com a igreja. E ele escutava eu falar do jejum antes dele saber, ele não sabia de nada. Eu só estava comentando num grupo com a minha equipe, né? Que antes de eu falar alguma coisa, a gente coloca na presença de Deus muitos dias para ver se tem um confirmar, né? Eu gosto de Atos 13, que diz: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, né? Está forte a batalha, muito forte a batalha. Mas eu sei que nós vamos sair vencedor nessa batalha. Deus os abençoe. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos. Eu mandei uma mensagem no grupo pedindo para que a gente pudesse ficar um pouquinho só mais, pelo menos mais uns 10, 20 minutinhos, para a gente orar pelo Brasil, orar pela nossa nação. Esse ano vai ser um ano muito importante para todos nós, para o futuro da nossa nação. Muita coisa depende dessas eleições agora no final do ano, e qualquer coisa que acontece no Brasil vai afetar muita gente, afeta a gente aqui, afeta outras nações, e a gente precisa estar nessa torre de intercessão. O pastor Davi está convocando. Na verdade, o Espírito Santo, através da vida dele, está convocando a igreja para estar orando e jejuando pelo Brasil. Não é uma convocação que veio da parte dele, não é algo que o pastor Davi criou na mente dele, mas eu entendo que realmente veio da parte do Senhor, porque esse é um ano muitíssimo importante para nós. Levando em conta toda a realidade que a gente tem vivido nesses últimos anos, muito diferente de anos anteriores, não. Esse ano, de forma especial, eu entendo que vai ser um ano de muita batalha nessa área aí, para se estabelecer as coisas do Senhor. O inimigo com certeza, vai se levantar como resistência, como já tem se levantado. É muito visível a ação dele na nossa nação, em todas as áreas, na economia, na política, na questão social, é muito claro, não querendo espiritualizar tudo, mas entendendo que existe uma ação do inimigo muito forte e muito visível hoje. Para quem anda em batalha espiritual, em intercessão, é bem fácil de perceber. Muita gente tem se envolvido na intercessão por causa dessa percepção, e a gente realmente, como igreja, nós temos, né, obrigação. Nós temos a obrigação de estar orando pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas famílias brasileiras. É uma obrigação da igreja, é um peso de obrigação que deve ser colocado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós precisamos entender que é responsabilidade nossa orar pela nação brasileira, orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pelos governantes que dirigem o nosso estado. E
é algo que tem que pesar sobre nós. O Espírito Santo tem que falar muito forte no nosso coração e nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos de orar pela nossa nação. Então, eu queria tirar um tempinho para a gente orar pelo Brasil. Eu queria dividir 3 assuntos: política, economia e a área política, economia e família. Tá bom? Eu queria dividir esses 3 assuntos e eu queria que alguém se manifestasse para orar por um desses assuntos: política, economia e família. Quem pode orar? Pastor, eu vou orar pela economia. Ok, André, orar pela economia. Quem pode orar pelas famílias? Eu oro por famílias. Famílias. Quem? Ana, a Ana. Ana. Ok. Quem pode orar pela economia? A economia da nossa nação. Na A economia sou eu. Andréia, pela política. Eu oro, pastor. Quem Quem? mais que quis orar? Ok, por favor. Andréia, você pode começar, depois a Ana e a Rosana, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós apresentamos, meu Pai, diante de Ti, Senhor, em primeiro lugar, as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Clamamos o sangue de Jesus sobre nós e sobre nossas famílias. E pedimos, Senhor, que o Teu sangue cubra tudo que é nosso, Senhor. Nossa família, nossa vida, nossos bens. E que o inimigo, Pai, não tenha poder para tocar em nada que é nosso, Senhor. Aqui estamos, Senhor, como ministros da Tua palavra, ministrando, Senhor, uma intercessão poderosa em favor da nossa nação, como filhos amados Teus, Pai. Apresentamos, Senhor, o Brasil, toda a situação econômica, Senhor. Pai, apresentamos, Senhor, diante de Ti, o nosso ministro da Fazenda, Senhor. Que o Senhor possa colocar no coração dele as políticas econômicas que estejam no seu coração, meu Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, meu Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor pode mover corações, Senhor. Pedimos, Senhor, livramento, Senhor, na parte econômica, Senhor, que grupos que têm interesses não venham, Senhor, a usurpar dinheiro do Brasil através de especulação financeira, Senhor. Movendo, Senhor, os juros para serem elevados e prejudicando, Senhor, o povo. Pai, pedimos, Senhor, a Ti, que a Tua mão forte e poderosa olhe pela situação dos mais pobres no nosso país, Senhor. Olha pela situação deles, Senhor. Abra portas, Senhor. Muda a política econômica de forma, Senhor, a que haja pão na mesa das famílias brasileiras, especialmente os mais necessitados, Senhor. Tem se multiplicado muito, Pai, a necessidade de pão no nosso país. Mas nós cremos, Senhor, que toda provisão vem de Ti, Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor pode todas as coisas, meu Pai. Supre de pão o necessitado e especialmente os Teus filhos, Senhor. Aqueles que estão buscando o Teu nome, Pai, que o Senhor possa colocar, Senhor, pão na mesa de cada um de nós. Agradecemos a Ti, Senhor, porque cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas e colocamos também nessa parte econômica, Pai. A produção agrícola do país, Senhor, o preço dos produtos agrícolas do país, Senhor. Pai, que o Senhor ponha a Tua mão, Senhor, e faz do Brasil, como o Senhor fez do Egito, Pai, que foi um celeiro do mundo no tempo de José. Que nós possamos ser o celeiro do mundo nesse tempo, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Que as nações olham, aquela nação, ela honra o Senhor e eles têm pão e nós não temos. Pai, que o Teu nome seja exaltado através do nosso país. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, agora orando pelas famílias, Senhor Jesus, nós colocamos as famílias brasileiras em Tuas mãos, Papai querido, Deus santo e de poder. Senhor, no Salmo 128 diz, como é feliz quem teme ao Senhor, quem teme e anda, Senhor, segundo os seus caminhos.
Você comerá do fruto do seu ventre e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Ó Senhor, nós temos, Senhor, colocado, Pai, o Brasil e as famílias brasileiras em tuas mãos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, bênção sobre as famílias brasileiras. Ó Jesus, venha, Senhor, como teu guarda fiel, Senhor, cercar, Senhor Jesus, as famílias, ó Pai, com um muro e um antimuro, Senhor, guardando, Senhor, livrando, Senhor, protegendo, Senhor, os nossos filhos, ó Senhor, os nossos entes queridos, ó Papai querido, nós, Senhor, colocamos, Senhor, nossas orações, súplicas diante de Ti, Senhor, porque nós cremos, Senhor, num Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, aquele que pode todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir. Ó Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, nesta noite, Senhor, pelas nossas famílias, declaramos, Senhor, nossas famílias abençoadas por Ti, declaramos, Senhor, salvação sobre nossas famílias, sobre nossas casas, declaramos, Senhor Jesus, a Tua presença sobre os nossos lares, declaramos, Senhor Jesus, saúde sobre os nossos entes queridos, declaramos, Senhor Jesus, que o Senhor é o centro das nossas casas, Pai, e que agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Ó Senhor, venha, Senhor, sobre as famílias brasileiras, venha, Senhor Jesus, com Teu poder, Senhor, não somente, Senhor, pelas famílias brasileiras, mas todas as famílias ao redor das nações, Senhor. Ó Papai querido, nós sabemos, Senhor, que existem tantos e tantos filhos Teus, Senhor, precisando, Senhor, nesse momento, ó Pai, desta oração, Jesus, clamando, Senhor, pelos Teus filhos, ó Pai, e nós estamos aqui, Senhor, como atalaias Tuas, Senhor, como, Senhor, estamos na brecha, Senhor, buscando a Tua presença, Senhor, pelos nossos familiares, buscando, Senhor, a Tua presença, Senhor, pelos nossos entes, pelos nossos filhos, Senhor. Ó Jesus, precisamos que o Senhor esteja, Senhor, em nosso meio, porque sem Ti, Senhor Jesus, somos pequenos, Senhor, somos falhos, mas nós, Senhor, cremos num Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que é capaz. Harabashuri Kandaramasui Decai. Faça, Senhor, e Candaramas, no Brasil, nas famílias brasileiras, aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Faça, Senhor Jesus, por nós, ó Pai, porque nós declaramos, Senhor, as famílias, Senhor Jesus, são Tuas, ó Pai, são Tuas. Toma, Senhor, as nossas famílias em Tuas mãos nesta hora, Senhor Jesus. E nós cremos, Senhor, nós cremos que seremos vitoriosos, Papai, porque o Senhor Jesus é por nós. Jeová é o nosso Senhor. O Senhor Jesus é a nossa bandeira, Papai. Nós declaramos, Senhor, vitória sobre os nossos lares, sobre a vitória, Arabashuri Kandaramas, sobre vida, Senhor Jesus, que aqui estão representadas, Senhor, e não somente aqui, Senhor, mas sobre todas as nações, Senhor. Abençoa as famílias, Papai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Rosana, teu áudio está desligado, Rosana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque falar em política é falar do povo, é falar dos teus princípios, e grande, temível é o teu nome na nossa nação. Grande e maravilhoso é o temor que está se instalando em todas as áreas, começando do alto poder, que é a parte do presidente, Senhor, que é o Senado, que é a Câmara de Deputados, porque essas pessoas, Senhor, o Senhor escolhe, o Senhor falou que o Senhor chama, mas nós aqui em Daniel, nós clamamos aquilo que o Senhor fez. Quando Daniel ele foi colocado ali, ele entendeu que ainda que foi numa adversidade, num tempo de exílio, mas ele entendeu que ele tinha um propósito diante do Senhor. Ele resolveu não se contaminar. Assim nós pedimos, Pai, a todos aqueles, primeiro, que o Senhor já colocou, Senhor, com essa autoridade na nossa
política, Senhor, em cada área, em cada setor de autoridade, que eles decidam firmemente não se contaminar com os princípios do mundo, mas que eles guardem a sua aliança em eterna misericórdia, Senhor. Ah, Pai querido, nós estamos falando de uma condução que o Senhor tem para o Brasil, não só aqui na terra, não só das coisas naturais, mas as naturais e as espirituais, porque quando o Senhor disse que aquele que discerne, sendo espiritual, ele discerne todas as coisas, derrama esse discernimento, essa sabedoria, esse conhecimento dentro dos setores políticos da nossa nação, e vá derramando para os estados, chegue nos governadores, chegue nas cidades mais longínquas, através dos prefeitos, câmaras de vereadores, e assim, Senhor, estabeleça a sua justiça na nossa nação, que haja, Senhor, nesse temor, esse aprendizado de que o Brasil foi levantado como um celeiro para que a sua glória se manifeste sobre todas as nações. Por isso, há um preparo, Senhor dos Exércitos, convoque os seus aliados, convoque aqueles que o Senhor já colocou essa insígnia com responsabilidade. Pai, nós queremos te agradecer pela política que o Senhor tem colocado em alguns que manifestam a tua glória. Mas também nós pedimos, Senhor, que haja um arrependimento, porque só tu, Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor disse que tem trigos e joios misturados. Levanta esses trigos, Senhor, para que haja manutenção para todo o povo. Assim como o Senhor fez com José, o Senhor levantou ali para que houvesse autoridade, não autoritarismo, não mandança, mas que venha com os teus princípios. Nós te louvamos porque é necessário ter uma ordem política no nosso país, porque nós somos uma democracia e é maravilhoso poder ter o direito de escolher. E nós escolhemos declarando: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Entre dentro desses corações desses políticos, mova, e mais ainda, Senhor, nós sabemos que o inimigo fica ao derredor, tentando tragar aqueles que ele possa. Pai, nós pedimos que o Senhor coloque fogo, coloca fogo, o Senhor falou que o Senhor é fogo consumidor, nesses politiqueiros, nesses que estão se levantando para entregar a nossa nação para uma ideologia que não condiz com os seus princípios, com os teus mandamentos e que não guarda a sua aliança. Nós cremos nesta verdade e continuaremos profetizando e sendo guerreiros do Senhor dos Exércitos. Em teu nome, Jesus, nós oramos, crendo e aguardando com fé. Em teu nome, Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Amém. Deus abençoe. Vamos continuar nesse mover de oração pela nação, pelas famílias, pela política. Vamos continuar. Amém. É o tempo que o Senhor estabeleceu a vontade dele sobre a nossa nação. Vamos ver um Brasil assim, despontando em tudo. Em nome de Jesus, Amém. sendo celeiro realmente, não Amém. só de alimento, mas de missionários. País Amém. enviar missionários para todo Amém. lugar do mundo. Eu creio nisso.
Em nome É de a luz que vai saindo assim, ó, do sol da justiça. Pois é, já traz a Andréa para cá, já traz a Ana, já aproveita já a onda Amém. toda, já vem todo mundo para cá. Amém. Amém. Glória a E, Deus. gente, tchau, boa noite. Tchau, pastor. Vontade, vontade a gente tem demais, tá aí. Eliane, você ainda vai pisar aqui, mulher. Pastor Beethoven. Maria está bem, pastor? Desculpa, Andréia. Maria, você passou mal, você está melhor? Hoje eu estou melhor, pastora, mas eu fiquei bem ruim, minhas filhas também, sabe? Hoje a gente está bem melhor, graças a Deus. Obrigada. Amém. Sala de oração, nós Que Deus oramos, te clamando por abençoe, você. Maria. Saudade de você. Jesus restaure por completo. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala, Andréia. Paz do Amém. Senhor a todos. Boa noite. Paz do Senhor. Boa noite, Miriam. Boa noite. Boa Paz, noite, pastor. pastor. Tchau, Eu tchau, queria gente. falar, pastor. Boa noite, gente. Paz. Boa noite. Não Paz. ouvi. Então, eu estou toda empolada aqui, por isso que eu escondi. Amém. Paz. Estou toda empolada, cheia de coceira. Tá bom, pastora Olga? Bom descanso. Deus abençoe. gente. Amém. Senhor. Deus Pastor abençoe, Beethoven. Maria. Qualquer coisa, manda mensagem. Amém. Ó. Amém. Glória a Deus. A paz. A Andréia está querendo falar, pastor. Quem? Andréia, Oi, tá me André. ouvindo? Fale, fale. Não, então, só para comentar, porque nós estamos fechando esse assunto da questão da adoração, né, da aula que o pastor Davi deu para nós, Uhum. nos meus estudos de árabe nesses anos, quando eu fui procurar formas de aprender louvores em árabe, né, e eu acabei encontrando alguns grupos, né, que faziam essa questão do louvor, e um deles, na história deles, que ele chama Better Life Team, né, eles têm um nome em inglês para poder propagar mais, né, mas foi uma visão que ele recebeu mais ou menos na década de 70, de começar a propagar o nome de Jesus através do louvor. Aí ele começou traduzindo músicas, e depois ele começou criando, né? E hoje os cultos que tem, especialmente no Egito, né? Que o Egito, apesar dele ser assim, tipo uma espécie de berço islâmico, mas o cristianismo é fortíssimo. No mundo árabe é um dos países onde ele é mais forte, né? Eles fazem em torno de 1 hora e meia de louvor antes da pregação. Louvor e adoração. E o pessoal, assim, o que eu já vi, pelo menos nos cultos que tem na internet, né, a irmã Manal, que o pastor Beethoven conhece também, né, eles têm, assim, tipo, 1000 compartilhamentos em culto que é no meio da semana. E tem semana que eles têm culto todos os dias. Tem, às vezes, tem 2.000 pessoas online, assim. Então, o que a gente vê? Esse movimento de adoração que a gente está vendo aqui, ele é na Espanha, ele é nos Estados Unidos, ele vai estar no mundo todo. Mas no Brasil, eu creio, da mesma maneira que quando a Ana Paula Valadão, eles fizeram, né, o Diante do Trono, ele foi lá em Brasília e fez aquele ato profético, cancelando toda a corrupção, nós estamos vendo o cumprimento disso agora. E nós vamos ver ainda muito mais do sol da justiça no nosso país. Amém, amém, André, eu creio. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, boa noite. Lindo, né? Pastor Boa Iracema, a noite. senhora tem algum aviso para dar, alguma palavra? Não, pastor, só gratidão a Deus, né, por esse curso e aguardar o Senhor para as maiores instruções, para mim e para André. Amém? Tá joia. Tá joia. Pastor Tá bom, Iracema. gente? Oi, querida. Pastor Iracema, é empolada mesmo. Deus abençoe, gente. A paz a todos. A Boa paz. noite, gente. Deus abençoe. Boa noite, muito tchau, bom obrigado. descanso. Boa noite, pastor Beethoven. Um abraço, hein, pastora Glaucia. Amém. Ei, Geni! Oi, querida. Te amo, Você está Geni. tendo alergia ao medicamento? Não, querida, eu tenho urticária. Quando ela me pega, tem que ficar escondida, porque coça a cabeça, olho, nariz,
e vai indo para o corpo todo. Ser curada em nome de Jesus, das urticárias, de tudo, Amém. pastora Olga. Amém, amém. Receba o DNA de Yeshua Hamashia, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Rei. Amém. Eu quero lhe dizer, eu quero dizer aqui, aproveitar esse momento e dizer que, para a honra e a glória do Senhor, a rinite foi embora pelo poder das orações. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu Amém, estava com pastora. 1 ano e meio com rinite sem parar. Foi embora, para a honra e a glória do Senhor. Glória a Amém. Deus. Urticária, vai embora para a honra e glória do Glória à Senhor. segunda. E Deus é o mesmo, né? Que mandou embora a rinite, vai mandar embora essa urticária também. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é o mesmo. Boa noite, Gina. Boa Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Carmen. Shalom. Pai, Tchau, Rô. abençoe Tchau, você. Rosana. Boa noite. Tchau, Boa Ana. noite, queridos. Lise. Tchau, Tá, Genite. Tchau, Felizarda. Natália. Tchau, Ale. Tchau, Tchau. Ana. Tchau. Pastor, coloque Felizarda. Fale. Faz, pastor. Tchau, paz. O Pix dele, tá? O Pix do pastor. Pode Pastor, deixar, assim que ele me uma mandar. pergunta. Ele falou que os primeiros 7 dias a gente ia orar quebrantamento, né? Depois que a gente ia começar para o Brasil, Não, começar por arrependimento. isso, termina Confissão quando? de pecado Hoje, e né? Porque são arrependimento. sim, mas Isso. 7 dias, termina hoje, né? Era? Sim, sim. Ele vai estar dando as instruções, à medida que eu for recebendo, eu vou colocando no grupo, Ah, tá bom, então. tá bom? Me faz saber o Pix dele, tá? Tá bom. Assim que ele me mandar, eu passo lá no grupo também. Pastor Beethoven, por que 70 dias? É por Por causa quê? lá de... porque 70 dias. É ligado a Daniel? Não Aquelas sei. 70 Não semanas. sei, Eu queria... não sei. Eu estou curiosa, eu tenho... Eu até Não. escrevi aí, mas foi no final. Eu queria Não saber sei. da onde que veio essa direção. Não sei, irmã. Não sei te responder. Gente, boa noite. A paz. Boa noite, Tchau. gente. A paz. Fui, Fiquem com tchau. Deus. Bom Tchau, tchau. descanso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijo.